Olá, galera! Aqui é o professor Keison Sucesso, trazendo mais uma aula no nosso canal, nosso segundo encontro de matemática básica. Que interessante! Espero que vocês estejam atentos, estejam com sede de aprender e fazer a diferença nesses vestibulares, nesses concursos e no estudo do dia a dia. Então hoje nós vamos dar um passo à frente e avançar com potenciação. Então vamos com muita calma, muita tranquilidade, compreender essa aula, beleza? Então vamos lá, gente, ó. Parte teórica. Então o que é que ele diz aí, ó? Potenciação é qualquer multiplicação em que todos os valores são iguais, ó. Então aqui nesse exemplo 1, ó, eu tenho, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó. Então ele se repete 4 vezes, ó. Então é como se eu colocasse, ó, 3 elevado a 4, ó. Esse expoente, ó, que nós vamos ver aqui, ó, que é o m, representa a quantidade de vezes que esse número está aparecendo, tá bom? Então aqui, ó, o 2, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ele aparece 5 vezes. Então nós vamos ter, ó, 2 à quinta, 2 elevado a 5. Aqui eu tenho, ó, no exemplo 3, ó, A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A e vezes A. Ou seja, o A aparece 7 vezes. Então eu posso representar assim, ó, A elevado a 7. Então, de uma maneira geral, quando eu tenho, ó, A vezes A vezes A vezes A vezes A, M vezes, ó, M vezes, então eu posso representar por A elevado a M. Onde esse M é natural, tá o quê? O M é maior ou igual a 2. E aqui, ó, eu considero que A elevado a M seja igual a P, ó. O A é a base, o M é o expoente e P é a potência, que é o resultado, tá bom? Muito bem. Já com relação à leitura, ó, a gente vai pensar o seguinte, ó, a representação A elevado a M, ó, lê-se A elevado a M. Então, se eu tenho, ó, 3 elevado a 2, então, ó, 3 elevado a 2, ó. Mesma coisa de 3 ao quadrado. Observação, quando tivermos o expoente sendo 2 ou 3, são utilizadas as palavras, ó, quadrado e cubo, nessa ordem. Então, aqui, ó, 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado, ó, mesma coisa. Aqui, 4 elevado a 3, ou 4 ao cubo. Tudo bem? Beleza, professor. Então, vamos para frente, ó. Potência. Então, dá-se o nome de potência a qualquer produto obtido através da potenciação. Então, aqui, ó, 2 elevado a 4, ó, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. E fazendo multiplicação, né, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, esse resultado é justamente a potência, ó. 3 elevado a 3, ó, é 3 vezes 3 vezes 3, ó, que dá 27, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E esse resultado é a potência. Muito bem. Vamos adiante, ó. E aí nós temos propriedades da potenciação, né? Então, 0 elevado a qualquer número natural diferente de 0 é igual a 0, ó, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, 0 elevado a 2020, 0, tá? Tranquilo? Então, 0 elevado a qualquer número que seja diferente de 0, né? Porque se for 0 elevado a 0, dá uma indeterminação, e aí para a gente não tem nenhum efeito, tá? Então,
Beleza. Segunda propriedade, ó. Numa multiplicação de bases iguais, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a base, conservar essa base e somar os expoentes, ó. Então, se eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n vezes a elevado a p, isso é a elevado a m mais n mais p. Professor, vi isso há tanto tempo, mas eu estou lembrando agora. Muito obrigado. Beleza. Então, nesse exemplo 1, ó, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, ó. Isso aqui é o que, ó? Repete a base, que é o 3, ó, e soma os expoentes, ó. 5 mais 4 mais 2, ó, que dá 11. Então, o resultado, ó, 3 elevado a 11, ó. Já no exemplo 2, eu tenho, ó, 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Ora, eu vou repetir a base, que é o 2, e vou somar os expoentes, ó. 6 mais 3 mais 4. E essa soma dá 13. Então, fica 2 elevado a 13. E se por acaso eu tivesse assim, ó, 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1 e vezes 5 elevado a 8. Professor, tá fácil, ó, porque como eu já vi a propriedade aí, eu já fixei, ó. É só eu repetir a base e somar os expoentes, ó. Verdade? Então, isso aqui vai ficar 5 elevado a 18, ó. Muito bem. Então, vamos avançando devagarinho e conquistando o território, ó. Ok? Já na terceira propriedade, ele diz assim, ó. Numa divisão de mesma base, basta conservarmos a base e subtrairmos os expoentes, ó. Então, a elevado a m dividido por a elevado a n é igual a a elevado a m menos n, ó. Tranquilo? Beleza, né? E aí nós temos, ó, no exemplo 1, 5 elevado a sexta dividido por 5 elevado a quarta, isso aqui é igual a 5 elevado a 6 menos 4, ó. Então, 5 elevado a 2. No exemplo 2, 7 elevado a quarta, ó, dividido por 7 elevado a terceira. Isso passa a ser o quê, ó? 7 elevado a 4 menos 3. 7 elevado a 1, que é o próprio 7. E se eu tiver assim, ó, no exemplo 3, se eu tiver 11 elevado a 3 dividido por 11 elevado a 4. Então, você vai dizer isso aqui, ó. É 11 elevado a 3 menos 4, ó, que dá 11 elevado a menos 1. E nós vamos ver daqui a pouco que isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 11, ó. Tá? É uma propriedadezinha, ó. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, aproveitando aqui a ideia, a gente pode pensar o seguinte. Todo número elevado a zero é 1. Tá? Ó. Então, todo número elevado a zero é 1. Vamos ver aqui uma situação. Ó. Se eu tiver assim, ó, 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a 1. Se eu usar a propriedade, vai ficar, ó, 5 elevado a 1 menos 1 é igual a 5 elevado a 0. Então, essa divisão de 5 por 5 não é 1? Então, ó, todo número elevado a 0 é 1. Tá bom? E se eu tiver 1 elevado a qualquer número, sempre dá 1. Tá bom, gente? Então, se eu tiver assim, ó, 1 elevado a 100, ele está querendo dizer que o 1 vai ser multiplicado 100 vezes. Tá bom? Então, eu vou ter o 1 100 vezes. Que é a mesma coisa de 1. Legal? Aqui na quarta, para levarmos uma multiplicação a qualquer expoente, basta levarmos cada um desses fatores a esse expoente, ó. Então, eu tenho aqui, ó,
A vezes B vezes C elevado a M, ó. Então é a mesma coisa de escrever A elevado a M vezes B elevado a M vezes C elevado a M. Então, o exemplo 1, o que ele me diz, ó? No exemplo 1, eu tenho 2 vezes 3 elevado a 5. Então, é a mesma coisa de 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5, ó. Exemplo 2, eu tenho 3 vezes 5 vezes 7, tudo elevado a 4. Então, é a mesma coisa de escrever 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4 vezes 7 elevado a 4. Ora, no exemplo 3, se eu tiver assim, ó, eu tiver aqui 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa de escrever, ó, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos para frente. Próximo. Aqui, ó, para elevarmos um número da forma A elevado a M a vários expoentes, basta conservarmos a base e multiplicarmos os expoentes entre si, ó. Então, aqui, ó, você tem, ó, A elevado a M, AP, AQ e R, ó. Então, vai ficar A elevado a M vezes P vezes Q vezes R, ó. Então, multiplica tudo isso aqui, ó. Então, fica desse jeito. Exemplo 1. 2 a terceira, ó, a quarta, 5 e a 6. Então, é 2 elevado a 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6, ó. Então, aqui dá 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6, 360. Ó. 2 elevado a 360. Aqui eu tenho, ó, 3 ao quadrado, a terceira, a quarta e a quinta. Então, vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Vezes 5, 120. Beleza? E já um exemplo 3, se eu tiver assim, ó. Se eu tiver dessa maneira, ó. Eu tiver 5 elevado a 4, a 3, a 2 e a 6. Então, você vai dizer que isso aqui é 5 elevado a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 6. Então, ó, 4 vezes 3, 12. 24 vezes 6, 144. Ó. Então, 5 elevado a 144. Tá bom? Próximo. Expoente negativo, ó, foi aquela condição que deu 11 elevado a menos 1, né? Então, ó, expoente negativo. Todo número elevado a um expoente negativo é igual a uma fração que tem para numerador a unidade 1, né? E para denominador o próprio número elevado ao expoente positivo. Ó. Então, A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. Então, no exemplo 1, 3 elevado a menos 2, ó, é 1 sobre 3 elevado a 2. Como 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, 9, ó, então fica 1 nono. Exemplo 2, ó, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 elevado a 3, ó. Só que 2 elevado a 3 é 8, então fica 1 oitavo. Ah, professor, maravilha, ó. Então, se eu tiver 5 elevado a menos 4, professor, isso aqui é 1 sobre 5 elevado a 4. E aí, o 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá quanto? Ó? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Tá bom? Muito bem, gente. Sétima. Uma fração elevada a um expoente negativo. Ó. Para se elevar uma fração a um expoente negativo, eleva-se ao expoente positivo o inverso da fração.
Então, basta invertermos aqui a fração e trocar o sinal do expoente, ó. Então, vejamos com o exemplo, né? Ó, nada melhor do que o exemplo. O exemplo é o que ajuda muito, ó. Então, se eu tenho no exemplo 1, 2/3 elevado a menos 2, eu inverto a fração, ó, 3/2 elevado a 2, e aí, ó, vai ficar 3 elevado a 2, 2 elevado a 2, ó, que dá 9/4, ó. 1/4 elevado a menos 3. Isso aqui inverte, ó, fica 4/1 elevado a 3. Então, é 4 elevado a 3 sobre 1 elevado a 3. 4/3 é 4 vezes 4 vezes 4. 64 sobre 1, 64. Então, se eu tiver assim, ó. Terceiro exemplo. Se eu tiver 3/4 elevado a menos 2. Então, isso aqui vai ficar, ó, 4/3 elevado a 2, ó. Então, é 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 16 sobre 9. Tá bom, gente? Vamos à frente. Aqui eu tenho, ó, a potência gerada por 10 elevado a m, ó, é igual a 1 seguido de m zeros, de acordo com o expoente, né? Ó. Então, 10/3 é 1 seguido de 3 zeros, ó, porque aqui eu tenho 3. 10/5 é 1 seguido de 5 zeros. Então, é bem tranquilo, né? Ó. Exemplo 3, se eu tiver 10/8 é 1 seguido de 8 zeros, ó. Tudo bem? E para representarmos um número na forma polinomial, né, ó, contendo 2, 3, 4 algarismos, nós vamos ter essa representação, ó, com 2 algarismos, AB, ou A vezes 10 elevado a 1 mais B, ou ainda 10 vezes A mais B, tá? Com 3 algarismos, N, A, B, C, ou, ó, N, A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10 elevado a 1, mais C, ou ainda, ó, 100 vezes A, mais 10B, mais C. E aqui, ó, N igual a A, B, C, D, ó, ou N igual a A vezes 10 à terceira, mais B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 10 elevado a 1, e mais D, ou 1000 vezes A, mais 100 vezes B, mais 10 vezes C, mais D, ó. Então, aqui, no exemplo 1, nós temos um número com 3 algarismos, ó. Então, esse número tem uma centena, ó. Uma centena, então é 100 vezes 1, mais 7 dezenas, ó. Então, poderia colocar 10 vezes 7, né? Então, poderia ficar assim, né? Ó, 100 vezes 1 mais 10 vezes 7. Tá bom? Sem problema, né? E aqui, ó, um número com 4 algarismos. 1458, ó. Tem um milhar, né? 1000. Aí, 4 centenas, ó. 5 dezenas e 8 unidades, ó. Então, se eu pegar um númerozinho, ó, com 2 algarismos, se eu tiver assim, ó, 36, isso aqui vai ser o quê, ó? 10 vezes 3, né, ó? Tem 3 dezenas e mais 6 unidades. Então, esse tipo de raciocínio é interessante porque se a gente tem um número com 2 algarismos, o A que representa a dezena, ele só vai poder assumir valores de 1 até 9, né? Por quê? Porque o menor número de 2 algarismos que eu tenho é o 10. E o maior, 99. Tá? Então, esse A ele assume valores de 1 a 9, mas o B ele pode ser de 0
até 9. Aqui no de 3 algarismos, esse A também, ó, vai ser de 1 a 9. Mas o B e o C podem assumir valores de 0 a 9, verdade? Aqui, ó, o A só pode ser de 1 a 9, mas o B, o C e o D pode assumir valores de 0 a 9. Tranquilo? Então vamos praticar, né? Ó, vimos a parte teórica com alguns exemplos e agora a prática do que foi visto, né? Ó, então quando ele fala, ó, reduzir a uma só potência, a gente vai fazer algumas transformaçõezinhas e ver o que é que sobra no final para marcar a opção. Então isso aqui nós vimos, ó, que basta multiplicar, né? Ó, se eu tenho 10 a 4 a 2, isso aqui é 10 elevado a 8, 4 vezes 2, ó. Tá bom? Porque nós sabemos que esse 10 a quarta ao quadrado é a mesma coisa de escrever assim, ó. É como se fosse ele multiplicado por ele mesmo, ó. Nós não vimos no começo da definição, né, ó, que aqui é a quantidade de vezes que aparece a base. Então, considerando que isso aqui seja a base, ó. Então, 10 à oitava. Muito bem. Então, eu vou ter, ó, aqui, eu vou fazer assim, ó. Vai ficar 10 à oitava vezes 10 a menos 3 sobre 10. Professor, eu posso resolver primeiro o numerador? Podemos, ó. Vamos fazer assim, ó. Repete e soma, né, ó. Sobre o 10. Aqui fica 10 à quinta sobre 10 elevado a 1, né? Quando não tiver nada, subtende que tem 1, ó. Aí, novamente, recai na propriedade, ó. Repete a base e subtrai, ó, os expoentes. Então, isso aqui vai me dar 10 elevado a 4. Pronto, ó. Item C. Beleza? Professor, tranquilíssimo. Tá show de bola. Então, vamos nós. Vamos para a segunda, né, gente? Ó. Aqui já tem uma questãozinha mais elaborada, mas não foge o padrão. Se você olhar com carinho, com tranquilidade, você vai enxergar o que está acontecendo de fato. Ó. Vejamos, ó. Esse 4 elevado a 5, ó, ele está sendo somado quantas vezes? Professor, 4 vezes. Então é só eu pegar e transformar numa multiplicação, ó. Eu tenho coisas iguais, ó, e ela se repete 4 vezes. Então eu vou ter, ó, 4 vezes 4 elevado a 5. O denominador, professor, 3 elevado a quinta aparece 3 vezes. Então vai ser 3 vezes esse valor, ó. Vezes, aí aqui, o 6 elevado a 5, ó, tem 6 vezes, ó. Então 6 vezes 6 elevado a 5. E o 2 elevado a 5 tem 2 vezes, ó. Pronto. Com isso, eu vou repetir a base, ó. Quando não aparecer nada, a gente já sabe que é 1 aqui, né, ó. A gente já sabe que é 1, tá? Então vai ficar 4 elevado a 6 sobre 3 elevado a 6 vezes 6 elevado a 6 sobre 2 elevado a 6, ó. Igual a 2 elevado a n. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nós já sabemos que quando eu tenho, por exemplo, a sobre b elevado a m, isso aqui é a elevado a m sobre b elevado a m. Então, eu vou agrupar da seguinte forma, ó. Eu vou pegar 4 elevado a 6 sobre 2 elevado a 6, ó. E aqui, ó, 6 elevado a 6 sobre 3 elevado a 6, igual a 2 elevado a n. Ora, se eu colocar aqui, ó, 4 sobre 2 elevado a 6, ó, vezes 6 sobre 3, ó, elevado a 6,
tudo isso é igual, ó, a 2n. Ah, professor, porque é divisível, não, ó. 4 por 2 dá 2, ó. Vai ficar 2 à sexta. E 6 dividido por 3 dá 2. 2 também elevado à sexta. E aí nós vamos recair, ó, na propriedade, ó. Repete a base e soma os expoentes, ó. Então, 2 elevado a 12 é igual a 2 elevado a n, ó. E com isso, eu conservo a base igual aos expoentes. Então, o meu n vale 12, ó. B de bola. Tranquilo, gente? Então, é isso. Tendo paciência, persistência, determinação, força de vontade, a gente vai conquistando. O segredo é, viu essa aula, viu esse exercício, tenta pegar questões, tá? Ao final, na descrição, vai ter uma lista com 10 questões e o gabarito. Aí você tenta resolver e tudo, e qualquer dificuldade, qualquer dúvida, você bota lá nos comentários. E aí a gente vai interagir e resolve. Beleza? Tamo junto, pessoal. Sucesso! Terceira, ó. Ele pergunta: qual dos números abaixo é maior? Olha só. Então, nós observamos que no item A, eu não vou poder fazer nada, porque já está 2 elevado a 514. Mas aí, com relação ao item B, C, D e E, eu posso pegar o 4, o 8, o 16 e o 32 e colocar em potência de 2, ó. Então, vamos analisar aqui, ó. Com relação ao item B, 4 elevado a 258, ó. Só que o 4 é 2 elevado a 2, né, ó? Verdade, professor. Olha que tranquilo, ó. E aí vai ficar 2 elevado, ó. Esse 2 multiplica o 258. Então, quanto é 2 vezes 258? Professor, é 516, ó. 516. Então, a princípio, quem está mandando é o item B, ó. Porque esse número aqui é maior do que esse. Do que 2 elevado a 514. Mas aí vamos para o item C. 8 elevado a 171, ó. O 8, eu posso dizer que é 2 elevado a 3, né, ó? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, isso aqui elevado a 171, ó. Então, fica 2 elevado, ó. Aqui, 3 vezes 171 vai ficar quanto, ó? Se a gente pegar, ó, 171 e multiplicar por 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Vem 2, ó. 3 vezes 1, 3 e 2, 5, ó. 513, ó. Tá bom? Então, por enquanto, tá dando o item B. Será que vai permanecer? Não sei. Vamos conferir, né, ó. 16. Eu posso dizer que é 2 elevado a 4, ó. 2 elevado a 4 elevado a 128. Você pode dizer também, seria também, professor, 4 ao quadrado. Verdade. Mas como a gente está analisando os números com potência de 2, então eu coloquei assim, ó, 2 à quarta. Aí veja, ó, 128 vezes 4, ó. Então aqui dá quanto? 8 vezes 4, 32, vai 3, ó. 4 vezes 2, 8 e 3, 11, vem 1 para cá. 4 vezes 1, 4 e 1, 5, ó. Então deu 2 elevado a 512. Por enquanto está sendo o item B. Agora vai ser decidido pelo item E, ó. Então aqui vai ficar o quê, ó? 32 elevado a 103. Só que 32 é 2 à quinta, ó. E aí se eu multiplicar o 103 vezes 5 vai dar 515, né? Então aqui, ó, 2 elevado a 515.
Qual o maior desses números? O item B. 4 elevado a 258. Ó. Beleza, gente? Então, ter cuidado, ó, na fatoração, né? Para colocar em potência esses números, né? No caso aí, fatorou, porque teve que pegar o número. Se você observar, né? Ó, o 4 por 2, 2 por 2, 1. Ó. Então, o 4 é 2 elevado a 2, que é a quantidade de vezes que o 2 aparece. O 8 por 2, ó. 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, o 8 é igual a 2 elevado a 3, ó. Porque o 2 aparece 3 vezes. O 16, mesmo esqueminha, ó. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1, ó. Então, 16 é 2 elevado a 4. E o 32, né, ó. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E finalmente por 2, 1. Então, 32 é 2 elevado a 5. Tá bom? Então, espero que tenham compreendido a mensagem da questão. Sucesso! Aí, ó. Nessa quarta, ele diz, ó. Em quantos zeros termina cada um dos produtos abaixo? Então, para terminar em zeros, eu tenho que fazer aparecer 10. Eu tenho que fazer aparecer 10, né? Ó. Então, 2 elevado a 8 vezes 5 elevado a 8. Ó. Aqui é interessante, ó, porque como esses dois números, tanto o 2 como o 5, estão elevados ao mesmo expoente, eu posso pegar a multiplicação deles, ó, 2 vezes 5, e elevar ao mesmo número. Ó. E aí vai aparecer aqui um 10, ó. 10 elevado a 8. O que foi que nós vimos naquela condição, naquela propriedade? Que a potência de 10, a quantidade de zeros vai depender do expoente. Então, se eu tenho 10 elevado a 8, aqui eu coloco 1 seguido de 8 zeros. Ó. Então, esse número tem 8 zeros, termina com 8 zeros. No B, aí aqui, ó, 2 elevado a 13 vezes 5 elevado a 17. Agora tem um detalhe, ó. Observe que o 5 está elevado a 17. Ele superou a quantidade de 2, ó. Então eu posso pensar o seguinte: eu posso igualar a quantidade de 5 com relação ao 2, ó. Então eu posso colocar, ó, 5 elevado a 13, para ficar a mesma quantidade, mas aí vezes 5 elevado a 4. Porque se eu tenho 17, vou usar aqui 13, então ainda sobrou 4 aqui, né? Para ficar o total de 17. Então a gente pensa assim, ó, 5 elevado a 4 é só pegar, ó, 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ó. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625, ó. Então, aqui vai ficar 625 vezes, ó. Aí eu vou pegar esse produtozinho aqui, ó. E escrever como, ó. 2 vezes 5 elevado a 13. Ora, eu vou ter 625 vezes 10 elevado a 13, tá? Então, esse número vai ser o quê, ó? 625 seguidos de 13 zeros, ó. Tá? Então, ele termina com 13 zeros, ok? E aí, gente, nós temos essa quinta questão envolvendo expressões numéricas, né? Aí no nosso próximo encontro eu vou falar de quê? De radiciação, tá? As propriedades
radicais semelhantes, racionalização. Aí nós vamos voltar um pouco com questões envolvendo também expressões numéricas, tendo potência, raiz quadrada, tá? Bem interessante. Então vamos lá. Então aqui ele diz, ó, calcule o valor da expressão abaixo. Beleza, ó. 4 ao cubo dividido por 2 à quarta mais 100 vezes 2 ao quadrado dividido por 2 mais 6 vezes 2 à terceira, ó, mais 4 vezes 5 ao quadrado menos 72 dividido por 2 à terceira mais 10. Muito bem. Inicialmente, nós sabemos que 4 à terceira é 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, eu vou ter 64 dividido por 2 à quarta, que é 16, mais, ó, 100 vezes 4, ó, 400, dividido por 2, mais, ó. Aí aqui vai ficar, ó, 6 vezes 2 à terceira, 8. 6 vezes 8, 48. Mais, ó, 4 vezes 25, ó, menos 72, dividido por 8, mais 10. Pronto. Então, vamos devagarinho, passo a passo, ó. 64 dividido por 16 dá 4, ó. Mais, aí aqui eu vou ter 400 dividido por 50, mais 100, né? 4 vezes 25, menos 72, dividido por 18, ó. Então, isso aqui vai ficar 4 mais 400 dividido por 50, dá 8. Mais 100, menos 72 dividido por 18, vai ficar 4. E aí eu posso cancelar esse 4 com esse menos 4. E eu vou ter como resposta 108, ó. Ok? Então é isso, gente. Chegamos ao final da segunda aula de matemática básica. Espero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e passe esse vídeo adiante para os seus amigos. Tá bom, gente? E lembrando que todo dia eu publico uma questão no canal. E aos sábados é a aula. Beleza? Então, estamos juntos. Muito obrigado. Estava muito ansioso para chegar esse segundo momento, para compartilhar com vocês essas informações. Então, a cada momento vamos reforçar mais ainda o nosso elo, né? Ó, vamos junto. Tá bom, gente? Muito obrigado, sucesso total, valeu! Na aula do Quem Se Eu Não Me Estresso, porque ele não tem fama, ele tem o sucesso! É isso, galera, tamo junto, até o próximo encontro, um abraço forte!